Boa noite, Minéia Castro 01 e Giovanni. Vocês estão me ouvindo bem? Poderiam me confirmar se o áudio e a imagem estão boas? Boa noite, Thaisa. Só me confirme, por favor, se o áudio está bom e se a imagem está boa. Obrigado, Thaisa. Obrigado, Minéia. Vamos aguardar mais uns 2 minutos para que as outras pessoas possam se conectar. E nesse momento vamos nos conectando aos bons espíritos, colocar nossa mente em um estado em que possamos receber, todos nós, as doces e suaves palavras do Mestre Nazareno, que nos convoca nesse instante a comunhão espiritual entre nós e o Pai Criador. Jesus amigo, estende sobre nós teus braços afetuosos, seu olhar compassivo e meigo, a nos incentivar no caminho do bem e do amor. Nos conecta, Senhor, em nossos lares, nas nossas residências, com todos aqueles que desejam ouvir as tuas palavras, aproveitar a oportunidade para se transformar. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade deste momento e que assim seja. Então vamos, nesse momento, começar a nossa atividade. Boa noite, Aninha. Boa noite, Raimunda. Boa noite, Isabelle Lima. A nossa atividade de hoje, baseada no livro Momentos de Saúde, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, vamos falar sobre fenômenos renovadores. E para que possamos, como é de natural da nossa parte, tentar entender o que é renovar. Renovar é tornar-se novamente como se fosse novo, modificar-se para melhor, substituir algo por coisa mais nova. Então, ao renovar, dá ideia de novidade, de algo realmente novo. E vamos entender, dentro do contexto que Joana de Ângeles traz para nós, porque se faz necessário nós nos renovarmos constantemente. Até porque a vida já nos impõe isso. E ela já começa nos dando elementos significativos para refletirmos. Como ela diz, a vida é um incessante mecanismo de transformação. Nada permanece inalterável. A mudança é um fenômeno natural do processo renovador. Tudo quanto não se renova, morre, impondo um normal efeito de desenvolvimento. O repouso é
interpretação equivocada em torno de ocorrências não detectadas. Então a vida já nos impõe esse processo. Podemos ou não fazê-lo. Mas se a gente analisar, a todo instante, a todo instante, a vida nos incentiva nesse processo de transformações. Não há um dia sequer que saiamos iguais ao começo do dia. Ao chegar ao final deste, quando vamos nos recolher ao nosso quarto, para que a nossa vestimenta física possa descansar e recuperar as suas energias, não somos mais a mesma pessoa. Então, nas interações sociais que temos durante o dia, são momentos importantes, porque nos permite aprender e ensinar. No aprendizado contínuo da nossa existência, por exemplo, o estudo. Quando nós estamos estudando, estamos adquirindo conhecimento para algo, seja para algo pessoal, uma satisfação pessoal de ter domínio sobre aquele assunto, seja para o exercício profissional, qual ele for, seja para o exercício da religiosidade, tão importante na nossa vida, esse estudo se faz significativo, nos dando a oportunidade também de nos renovar, de nos transformar. O convívio familiar, tão importante, a microcélula da sociedade civil, em que na família exercitamos todos os bons sentimentos e os maus sentimentos, porque nem sempre estamos em uma família harmoniosa, nem sempre estamos numa família pautada pelo amor. O nosso trabalho diário, que nos conquista o pão, seja ele qual for, nos traz ensejos de renovações e mudanças. Não há um dia sequer no nosso trabalho que seja igual ao outro. Então precisamos refletir o que essa atividade está nos ensinando, que possibilidade está nos dando para este processo de renovação. O lazer tão necessário para alimentar a nossa alma, porque nem só de trabalho e de sacrifícios vive o homem, o alimento da alma também nos possibilita momentos em que podemos nos transformar. E esse lazer pode ser um livro, um filme, um seriado, uma novela, uma convivência, um encontro social com os amigos, uma festa, seja ele qual for, nos traz possibilidades de mudanças e transformações. Boa noite a todos aqueles que chegam, sejam bem-vindos. Nossa atividade de hoje são fenômenos renovadores. Então, todas as atividades cotidianas da vida nos possibilita nos transformar, nos possibilita melhorar aquele que somos. E Joana sabiamente diz que nada permanece imune ao fenômeno de transformação. Assim nos diz a lei do progresso. Todo o universo conhecido está submetido à lei do progresso. Tudo tende à evolução. Tudo tende em direção a Deus. E ela fala que nada permanece inalterado. Isso é muito importante. Por mais que nós não tenhamos percebido a mudança, ela ocorre.
por incrível que pareça. Apesar de estarmos numa pandemia que nos restringe o movimento e tem feito milhares de espíritos desencarnarem, está havendo uma transformação social significativa. Alguns abraçam essa transformação procurando algo de positivo. Outros abraçam essa transformação de forma negativa, mas todos, enfim, procuram se transformar. Ninguém é imune a essa transformação, porque ela é um imperativo da lei do progresso. E a lei do progresso, como lei natural, faz com que nós nos movimentemos para a frente, mesmo quando queremos ficar estacionados. E Deus assim nos permite. Se queremos estacionar, Ele vai permitir. Porque está no nosso livre-arbítrio. Mas chegará momento em que nem isso nos será possível fazer. Porque tudo vai em direção a Deus. Então, esse processo de mudança contínua é inalterável, é inalienável e ocorrerá com ou minha vontade. E ela continua. Desse modo, emoções, organização fisiológica, comportamentos humanos encontram-se sujeitos aos imperativos de alterações necessárias, variando de acordo com ocorrências, circunstâncias, ocasiões. Então, emoções. No nosso dia a dia, nas atividades cotidianas, tudo que a gente faz, o nosso emocional está envolvido. Se temos ou não inteligência emocional para, ao receber o estímulo externo, trabalhar ele dentro de nós para absorvê-lo e saber como vamos agir, é uma sabedoria. Nosso corpo fisiológico também sofre alterações diárias ao decorrer da nossa vida. O próprio imperativo da velhice provoca alterações necessárias ao nosso ser. As doenças, assim eu também. O nosso comportamento, idem. Se há 2 anos atrás, antes do início da pandemia, pensávamos de uma forma, hoje, praticamente 2 anos depois, estamos pensando de uma forma distinta. E isso eu estou falando de um período longo. Isso pode ocorrer durante o dia que algo faça que o nosso comportamento se modifique. Por exemplo, ontem eu vi uma matéria, não foi hoje pela manhã, em que o jovem agrediu a um idoso no trânsito porque ele fez uma conversão à direita, ou seja, ele entrou à direita e não deu seta. Esse jovem o perseguiu no seu carro e quando esse idoso parou, ele agrediu esse senhor com vários socos, deixando-lhes vários hematomas. Ora, esse jovem saiu com a intenção de agredir alguém? Provavelmente que não. Mas algo dentro dele foi detonado através de um gatilho emocional que lhe alterou o comportamento, partindo para resolver um conflito de qualquer natureza pela forma da violência. Então vamos agir ou reagir às circunstâncias, às ocasiões e às ocorrências diárias. Por isso que eu disse que se faz necessário ter inteligência emocional para sabermos agir de forma correta e não reagir a isso. Porque sempre que reagimos a qualquer estímulo de qualquer natureza,
as consequências nem sempre são boas para nós ou para quem sofrerá as ações da nossa parte. Então já houve um processo de transformação, nem sempre positiva, durante o nosso dia. Então deveremos estar bem atentos, porque esses estímulos, essas variações diárias vão nos provocar constantemente, nos movendo em direção à mudança para sairmos da nossa imobilidade, seja ela psíquica, seja ela fisiológica ou de comportamento. Vamos sempre nos modificar. Alguém tem uma dúvida até o momento? Joana continua. Podem postar as suas perguntas, não espere até o tempo final. Assim, enriquece e dinamiza mais a nossa atividade. Ela continua. Essas alterações na criatura humana procedem de estados diferenciados de consciência, de padrões mentais diversos, de filosofias existenciais variadas. Conforme se pensa, assim se procede. Ou seja, pensamento é ação. Aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, vai influir diretamente no meu comportamento, nas alterações ou não que ocorrerão nesses estímulos diários que a vida nos oferece. E ela fala uma coisa importante: estados diferenciados de consciência. Em termos espíritas, podemos dizer claramente, é o grau evolutivo de cada ser. Cada um reage de uma forma significativa com todo o arcabouço que tem, adquirido na presente existência ou adquirido em existências anteriores. Isso forma o nosso ser. Apesar de acessarmos um pouco do que somos verdadeiramente, que está no nosso consciente, o nosso inconsciente ainda assim se manifesta através dos nossos comportamentos, os nossos pensamentos, definindo assim o nosso grau evolutivo. Duas pessoas não vão ver da mesma forma um evento qualquer, uma ocorrência qualquer, porque nós pensamos diferentes. Podemos até concordar sobre algo. Por exemplo, para aqueles amantes do futebol, uns vai encarar o futebol como um lazer. Aquilo não vai afetar a sua vida de forma significativa. Mas há outros que levam o futebol ao nível da paixão, em que essa paixão lhe atormenta ao ponto de se indispor, de levá-lo à violência para satisfazer a sua paixão. Então nós vemos aí duas formas diferentes, porque encaramos a vida de forma diferente. Para aquele que se compromete com o processo de mudança, baseado na doutrina espírita, sabemos que a paixão nos leva a tomar decisões ruins. O nosso pensamento se torna atribulado ou conduzido não pela razão, mas pela emoção atormentada. Nós vemos vários companheiros, neste exemplo do futebol, de torcida, que se indispõem com familiares, que vai à rua brigar, feito gladiadores uns com os outros, para defender aquele seu time de coração, defender, na verdade, a sua paixão. Então,
temos que perceber aonde está, de fato, o nosso pensamento. Onde, de fato, estão as nossas aspirações. Porque Joana diz, conforme se pensa, assim se procede. Então, se nós vibramos com a violência, seja ela de qualquer natureza, a violência ainda está dentro da gente, esperando um gatilho qualquer para se manifestar, seja através de palavras ou de ações que vão causar fatalmente dor e sofrimento a outra. Se eu penso ao contrário, de uma forma amorosa e afetiva, essa amorosidade e afetividade já está dentro de mim, esperando um gatilho qualquer para também, da mesma forma, se manifestar. Então, onde está, como construímos o nosso pensamento, vai direcionar as nossas ações, seja ações boas ou ações ruins. E nessa ação ela continua. O processo que precede a ação é de natureza mental. Portanto, tudo quanto se afirma ou se nega mentalmente passa a exercer preponderância que se materializa no campo da realidade objetiva. Então, foram os dois exemplos que eu acabei de dar de torcedores. Uns que encaram aquilo como apenas uma diversão e outros que levam à paixão. Então, essa natureza mental do nosso comportamento, das nossas ações, vai se materializar fora de nós. E as consequências serão boas ou ruins. Então, o que chegamos de conclusão é: nós somos aquilo que pensamos. Então, se você pensa que você é uma pessoa ruim, de fato você vai se tornar uma pessoa ruim. Você pode até não ser, mas essa pessoa ruim que você se imagina que é, você vai acabar se transformando nela, porque esses pensamentos vão se materializar na realidade objetiva. Suas ações vão traduzir esse pensamento que você tem de você mesmo. Da mesma forma que se eu penso em coisas boas, que eu preciso me transformar numa pessoa boa, essas ações positivas vão terminar se manifestando também na realidade objetiva. Ou seja, vai sair do meu pensamento para as ações que eu tomo diariamente, constantemente na minha vida. Então devemos ter inteiramente cuidado com aquilo que pensamos. Porque pensamento é ação. Então, se eu penso mal de alguém, de fato, eu posso não ter materializado ainda a ação maldosa. Mas, de qualquer fato, esse pensamento negativo já gerou uma energia, campo real e objetivo, que atingiu aquela pessoa. Da mesma forma, se eu penso bem de alguém, essa mesma energia carregada de bons sentimentos também vai acessar aquela pessoa. Dúvidas até aí, gente? Perguntas, por favor? Então vamos continuar. O cultivo das ideias pessimistas, geradora de enfermidades e desabores, angústias e tragédias, deve ser substituído pelos pensamentos saudáveis, produtivos e responsáveis pelos bens da vida.
Olha a Joana aí complementando aquilo que eu acabei de falar. Se eu tenho constantemente pensamentos negativos, eu vou me tornar uma pessoa negativa. Mas para eu conseguir me renovar, me transformar, eu preciso substituir esses pensamentos pelos pensamentos saudáveis, produtivos, pensamentos que possam enriquecer a minha vida para que eu consiga me transformar, me renovar. Por exemplo, ela fala pensamentos geradores de enfermidades. Ora, nós sabemos que os pensamentos negativos têm uma consequência. E com o hábito, esses pensamentos podem gerar enfermidades no nosso campo fisiológico. Pode se manifestar no nosso corpo físico. A exemplo, os hipocondríacos, que têm tanto pensamento negativo de doença, que acabam ficando realmente doentes. Outra, se constantemente eu tenho manifestações de raiva, de ódio, explosões coléricas, essas descargas emocionais vão provocar em nós enfermidade de curto ou médio ou longo prazo. Podemos afetar o aparelho coronário, ou seja, o coração. Podemos afetar os nossos rins, o nosso fígado. André Luiz, em um de seus livros, diz que a descarga de ódio mata os neurônios. E como os neurônios regulam o envelhecimento, envelhecemos mais rapidamente. Sempre que nós temos essas descargas de ódio intenso, que por vezes temos na nossa vida. Então devemos procurar substituir esses pensamentos por pensamentos bons. Ah, Paulo, isso é fácil? Não, de fato, não é fácil. Não é fácil modificar o nosso pensamento que já está arraigado, profundo em nosso ser, para modificá-lo para nos auxiliar. Muitos de nós, infelizmente, estão satisfeitos com a forma com que pensam, como agem. Estão imobilizados. E essa imobilidade, Joana disse lá no início do texto, apodrece, morre. Vocês já perceberam um local onde a água parada há muito tempo? Ela começa a exalar um mau cheiro, ela começa a dar sinais de podridão. Então, sempre que ficarmos imóveis, é como se nós estivéssemos morrendo aos poucos por dentro. R. Neri pergunta, pegando o gancho da pandemia, como as pessoas que vibram tão negativamente conseguem alcançar tanto destaque na sociedade, chegando a gerir municípios, estados e uma nação? Veja bem, Reiner, não é essa única pessoa, por mais negativo do que ela pense, ela vai chegar a gerir, como você falou. São milhares de pessoas que, pelo processo de afinidade mental com aquelas ideias expostas, se identificam com aquele ser e o elege como seu representante. Então, falando mais diretamente do que você queria perguntar, não é o político em si que é responsável. Nós somos responsáveis por colocá-lo lá. Porque nós nos identificamos com aquilo que ele diz. Nós simpatizamos com ele. Analisando o caso do Brasil, 45 milhões de pessoas se identificaram
com discurso de ódio, de violência, de segregação, que foi permeado na campanha 2018. Muitos dos brasileiros queriam ter arma de fogo para defender a sua família. E nós, espíritas, já sabemos que violência gera mais violência. Não há como ser diferente. Só o amor constrói. Jesus já nos disse há milhares de anos atrás. Só o amor constrói. A violência jamais vai construir. E não é só uma característica do Brasil. Pegando o exemplo do atual momento delicado que os israelenses e palestinos estão vivendo, numa nova guerra, onde traz morte e violência. Os israelenses votaram em peso no discurso de ódio de Netanyahu. Então, precisamos ter plena consciência que não é o representante responsável apenas. Porque se a gente imagina desta forma, nós estamos tirando de nós a responsabilidade de tê-lo colocado lá para nos representar. E não é só com o político. Fazemos isso com os religiosos, que se utilizam do poder que lhe foi concedido para dominar, para machucar, para se corromper. E nós vimos ultimamente a quantidade de religiosos acusados de crimes, de condutas antiéticas, de abusos sexuais, porque nós lhe identificamos com ele e lhe permitimos que ele nos representasse. Então devemos ter plena consciência de que nós somos responsáveis. Joana disse há um parágrafo atrás, nós somos aquilo que pensamos. Então, se nos identificamos com a violência, nós somos ainda violentos. Quanto de nós não procuramos nos jornais, no noticiário, a seção policial, para saber quem morreu, quem matou, quem roubou? Quantos não compram o jornal e vão diretamente na página policial? O jornalismo sensacionalista que hoje imperam nas TVs, como Brasil Gente, Na Mira, outros desta natureza, são os campeões de audiência. Então é só o jornalista e o apresentador responsável? Não. Somos muitos de nós que nos identificamos com isso. Por este motivo, o processo de renovação tem que ser feito para que deixemos de nos identificar com os aspectos negativos da nossa vida e para passar a identificar com os aspectos positivos, que nos enseje um processo de transformação sem tanta dor, sem tanto sofrimento. Eu espero ter respondido. E Joana continua. Ninguém há que se encontre fadado à desdita. Renovando-se, altera-se-lhe a paisagem para o futuro, mediante o que elabore na área dos desejos mentais. Ora, ninguém é destinado ao sofrimento. Se a gente modifica os nossos parâmetros mentais, o nosso estado de sofrimento, de pensamento, vamos evitar esse sofrimento. Vamos evitar esses conflitos. Se hoje eu desejo algo que vai prejudicar
pessoas, eu preciso mudar o meu pensamento para que esse desejo não prejudique a mim e ao outro. Porque a justiça divina se faz presente, querendo ou não. Hoje, somos responsáveis pelo nosso ontem. E assim Deus nos deu o instrumento da justiça divina para que ninguém fosse privilegiado, para que ninguém tivesse uma felicidade imerecida. Então, muitas vezes, o destaque que nós vemos hoje, e que muitas vezes nós invejamos, é uma prova dificílima. Porque se a gente pensar em termos espirituais, o político, o poderoso, que tem acesso a todos os recursos, ao poder sobre milhares, ele está passando por uma prova da qual ele será cobrado depois. Porque ninguém é imune à lei. Ninguém é imune à lei divina. Toda a nossa ação vai gerar uma consequência, boa ou ruim. E teremos que arcar com as consequências dos dois lados. Se for uma consequência boa, vamos colher esse fruto, trazendo bem-estar, segurança, evolução espiritual para nós. Se for uma consequência ruim, teremos que arcar com essa consequência, reparar e reconstruir aquilo que a nossa ação destruiu. É da lei. E o objetivo maior da criação não é que a gente sofra. O objetivo maior da criação é que nós sejamos felizes. Por maior dor que nós estejamos passando no momento, por maior dor que nós vejamos o outro sofrer ao nosso lado, ou as mais de 400 mil pessoas aqui no Brasil que desencarnaram, trazendo sofrimento aos seus familiares, e milhões no mundo, o objetivo maior é nos conduzir à felicidade. Porque nós não sabemos qual a necessidade desses espíritos que desencarnaram dessa forma. Não temos a noção. Porque nós não sabemos o passado desses seres. Mesmo que seja um familiar nosso, nós não sabemos. Nós não sabemos do passado daquele que precisou desencarnar pela violência. Que tipo de resgate é esse? Mas Joana é bem clara quando ela diz: renovando-se, altera-se-lhe a paisagem para o futuro, mediante ao que se elabore na área dos desejos mentais. Chico Xavier nos disse: nós não podemos reconstruir o passado, mas podemos construir um novo futuro, que está na nossa mão. Os teus pensamentos seguem a linha direcional das tuas aspirações. O que anelas na emoção, elaboras na construção mental. Sucederá, portanto, conforme queiras. Olha mais uma vez aí, ela dizendo que a responsabilidade está conosco. Meu pensamento dirige as minhas aspirações, ou seja, o meu desejo. O que está na minha emoção elabora a minha construção mental. Consequência natural vai acontecer conforme eu queira. Então, eu sou responsável. Eu construí mentalmente tudo o que me ocorre. Vocês, nesse presente momento, as 18 pessoas que estão nos assistindo agora, escolheram assistir essa live. Aqueles que escolheram não assistir,
vão estar realizando outras atividades. Então, aconteceu conforme o nosso desejo. Então, se desejarmos algo verdadeiramente, vamos conseguir. Se a gente deseja mudar algo na nossa vida, vamos conseguir. Pode não ser fácil. Pode até levar anos. Mas vamos conseguir. Porque não há nada que nós não consigamos fazer. E não é Paulo que está dizendo isso, é Deus. Jesus nos disse isso no seu Evangelho. Vós, seus deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, Jesus nos afiançou. Não sou eu que estou dizendo. Se nós quisermos mudar o panorama da nossa vida, nós vamos mudar. Mas não existe, meus amigos, mudança de forma mágica. Não existe mudança sem sacrifício, sem dedicação, sem esforço. E muitas vezes nós não queremos nos esforçar. Queremos magicamente que essa mudança ocorra. Que eu deixe de ser aquele que eu era e passe a ser aquele a quem eu desejo. Sem um intervalo, sem uma construção, sem passar por dificuldade. E isso não existe. Não existe mudança de fora para dentro. Existe a mudança real de dentro para fora. Isso está registrado numa metáfora que Jesus diz. Lavar o interior do copo primeiro. Em transbordando a água, lava-se o exterior. Ele nos diz que a mudança é de dentro para fora. Então, se quisermos mudar, vamos mudar. Pode até ser que não consigamos na presente encarnação, mas as bases, o esforço, o sacrifício já estão plantadas e dará o seu fruto. Não se engane, aquelas pessoas que nós observamos hoje, que já conseguem ser pessoas amorosas, compreensivas, compassivas, misericordiosas, caridosas, em algum momento da sua existência, ela deu os primeiros passos no seu processo de renovação para mudar o panorama anterior, para se tornar o que ela é hoje, que nós estamos vendo. Chico Xavier, com toda a sua amorosidade, toda a sua caridade, toda a sua inteligência na interpretação do Evangelho de Jesus, não nasceu pronto. Em algum momento da sua existência, ele tomou a decisão de se modificar, de se transformar, de se renovar. A passagem de Paulo de Tarso na estrada de Damasco é bem significativa. Ele na estrada de Damasco, com seu pensamento, suas aspirações e sua emoção para matar Ananias, fora trazido à razão por Jesus. E ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus diz: vá, encontre Ananias e lá lhe será dito o que fazer. Mas não se engane, apesar dele ter visto Jesus glorificado e ter aceito Jesus como Salvador, ele falava constantemente que o homem velho ainda estava dentro dele. E ele passou o resto da sua existência lutando o bom combate para se transformar, se melhorar, se modificar, se renovar. No Evangelho de Jesus, que foi o caminho que ele escolheu para se tornar uma pessoa melhor. Então, diversas passagens para quem lê o livro Paulo Estevam,
Os pensamentos de Paulo estavam lá. O homem velho constantemente ao atormentar. Então nós também precisamos dar este passo. E o primeiro passo é ter a certeza, identificar dentro de nós que precisamos modificar determinadas ações que nós possuímos, que nos infelicita. Não adianta dizer, eu sei que eu sou assim, nunca vou mudar. Não. Essa forma de pensamento negativa vai continuar nos mantendo presos, acorrentados, atados àquela situação, e precisamos romper esse círculo vicioso se quisermos nos transformar. Isso necessita esforço, sacrifício. Significa muitas vezes renunciar a quem somos hoje para alcançar quem seremos amanhã. Um ser melhor, mais resolvido espiritualmente. E Joana continua. Certamente experimentarás, no transcurso da existência física, provas e expiações que decorrem de pensamentos e atitudes passadas. Ora, retornando ao proscênio do ser, como mecanismo de reparação, resgate e reeducação. Ou seja, Deus nos deu o mecanismo da reencarnação para nos proporcionar esse momento renovador. Porque sem a reencarnação, sem as dificuldades que a vida física nos proporciona, estaríamos estagnados. Jamais evoluiríamos, porque não temos condições de aprender tudo o que a vida nos oferece. Nem todas as interações sociais vamos conseguir, nem todas as atividades do ambiente masculino ou feminino vamos conseguir em uma única encarnação. Nem todos os conhecimentos vamos conseguir absorver. Então precisamos de várias encarnações para ir nos depurando, nos renovando. Vamos passar dificuldade? Vamos. Vamos passar dor? Vamos. Porque essa dor, esse sofrimento é o resultado do nosso ontem. Quando não tomamos boas resoluções. Por mais que seja e que achamos que seja injusto o nosso sofrimento, em face do sorriso, da gargalhada, da fartura e da aventura do outro que está do meu lado, somos responsáveis pela nossa presente reencarnação. No momento, temos o que nós necessitamos enquanto ser espiritual. Podemos não ter aquilo enquanto ser carnal, eu sou impactado pela sociedade em que vivo, do estímulo à natureza material, o estímulo às sensações materiais que a nossa sociedade provoca em nós. Posso não estar satisfeito, porque eu queria mais. Eu queria estar igual àquele que Não, Daniela, estamos normal. Vocês estão me ouvindo? Me confirme aí se estão me ouvindo. Essa é só a Daniela que está sem me ouvir. Alguém pode me confirmar se o áudio está bom?
Ok, Laís, obrigado. Então, Daniela, verifique seu celular, olha se o volume não está baixo, por favor. Então, gente, a reencarnação tem por esse objetivo: possibilitar, facilitar que nos transformemos, nos modifiquemos. Então, temos que ter a perfeita noção disso. Continuando, o nosso tempo já está chegando ao final. Não obstante tais efeitos, a lei de renovação propele-te à modificação da estrutura dos dias por vindouros, mediante a tua conduta presente. Revisa quanto antes os teus planos de ação, submete-os a uma análise tranquila, considera as tuas possibilidades atuais, refazendo programas e estabelecendo novas metas. Ou seja, a lei de progresso vai nos impulsionar para frente, vai nos dar a oportunidade da transformação. Queremos mudar? Às vezes não. Às vezes estamos satisfeitos com o que somos, com o que temos, com o que pensamos, as relações que nós construímos. Podem até não ser as melhores, mas nós estamos satisfeitos. Mas só eu consigo me modificar. Por mais que um ser externo diga que eu preciso mudar, eu não vou mudar se eu não achar necessário. Por mais que eu assista a palestra, frequente uma missa, um culto evangélico, ou vá para uma roda de candomblé ou de umbanda, um culto, se eu achar que eu não devo mudar, ninguém vai conseguir me modificar. Mas as oportunidades dessa mudança, não faltarão, porque Deus nos dá sempre a oportunidade de nos transformar. A vida sempre, eu costumo dizer que a vida é sempre um círculo. E muitas vezes nós somos deparados com decisões que já tomamos no passado para ver se já aprendemos. A oportunidade surge para ver se já conseguimos superar aquela barreira ou aquela dificuldade. Porque precisamos nos modificar e nos transformar. E a vida sempre nos dará oportunidade. Cabe a nós agarrar essa oportunidade. E Joana diz, revisar os nossos planos, pensar e refletir com calma sobre eles. Às vezes, no calor da emoção, traçamos metas e objetivos que lá na frente não vai trazer o resultado que nós esperamos. Eu já vi pessoas se frustrarem porque traçou um plano, uma meta, e quando conseguiu aquilo, não significou absolutamente nada. Porque provavelmente para ela não precisava daquilo. E às vezes quando traçamos uma meta, não queremos ouvir ninguém. Alguém que está de fora que pode nos... faça uma correção aqui. Vá por esse caminho aqui que talvez seja melhor. Nós não queremos ouvir. Refazer um plano que não vai trazer objetivo útil não é demérito. Pelo contrário, é sinal de sabedoria. De vigilância sobre as próprias ações. Porque, por maior que a meta seja traçada, temos que ter a noção se a consequência disso vai machucar outras pessoas. Se uma ação direta minha para atingir esse objetivo vai causar dor e sofrimento a alguém. Porque, como vimos alguns parágrafos atrás, é nossa responsabilidade.
esta consequência ou não. Por isso temos que ter tranquilidade para decidir os rumos da nossa vida. Não podemos decidir o rumo da nossa vida de cabeça quente. Às vezes numa discussão familiar ou uma discussão com um colega de trabalho, qualquer que seja, nossa cabeça ferve, briga entre vizinhos e queremos tomar decisões no calor da emoção. Precisamos aquietar nossa mente, pensar, para que possamos ter melhor resultado, como é que eu posso dizer? Resultado maior. Como a gente não pode passar música, eu vou ler uma letra aqui para poder encerrar a nossa atividade. E eu gostaria, se alguém tem alguma pergunta, porque nós temos 5 minutos para terminar a nossa atividade. Vamos lá, gente. Aproveite, não deixe para o último minuto. Então vamos lá. Então reflitam sobre a letra dessa música. Eu não vou dizer nem quem é o autor e quem é o cantor, porque quando eu começar a recitá-la, vocês já vão identificar rapidamente. Vamos lá. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. É chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então nós temos aí Raul Seixas, que nos traz uma reflexão para que nós não imobilizemos o nosso pensar, não cristalizemos a nossa mente em uma única forma de ser. Porque ele prefere pensar e se transformar várias vezes do que se estagnar, do que parar. Então, com essa mensagem, roguemos ao nosso Senhor Jesus Cristo nesse instante, em agradecimento por este momento, em que podemos compartilhar o conhecimento entre nós, em que podemos refletir sobre o que é transformar-se. Saber que a transformação está na nossa mão, não na de ninguém. Pode ser que demore, pode ser que leve encarnações, mas eu serei feliz. Eu serei luz, Senhor, da tua luz. Nos abençoa e nos ampara a todos os nossos lares. Que assim seja, Senhor. Estão encerradas as nossas atividades hoje. Uma boa noite para todos. Jesus fique contigo.